Boa tarde, damas. Como vocês estão? Vou pausar nossa música. Estão me vendo e me ouvindo bem? Sejam bem-vindas. Estamos de volta. Vou fazer alguns alinhamentos com vocês, então. Caso Betina precise, a babada Maria tá com babada Maria, que agora é babada das duas, né? A Maria tá dormindo, ela tá com a Betina, e se ela precisar daí, ela vem aqui me chamar, porque a Betina tá com ainda um pouco não, né? É a fase mais ápice agora, de desconfortos na barriguinha, então se a gente precisar, se eu precisar atendê-la, eu comunico vocês, mas por enquanto está tudo certo, tá? Queria saber como vocês estão, estava morrendo de saudades, um mês e uma semana, um mês e uma semana depois. Estamos voltando aos poucos. É, muitas coisas para conversar com vocês, muitas coisas para contar. Eu queria saber como vocês estão e quem quiser pode ligar a câmera, tá? Para a gente poder conversar. Para eu poder não me sentir tão sozinha falando com vocês. Tomando um café quente, gente. Qual a chance disso acontecer na minha vida hoje em dia? Total de zero, não é mesmo? Perdi as contas de quantos cafés eu deixei lá embaixo. Esfriando e não tomei. Show, vamos lá. Eu escolhi falar sobre esse tema porque, enfim, né, é uma coisa que eu tô vivendo de uma forma bem profunda do lado de cá. E eu acho que foram muitos pontos que se levantaram para mim a respeito do nosso próprio processo de maturidade, porque nós estamos dentro de um portal de amadurecimento e acho que todas vocês que estão aqui já entenderam que esse é um processo. É um processo, é uma jornada, na verdade, que só vai terminar quando a gente morrer. Então a gente vai atravessando as estações das nossas vidas, as etapas das nossas vidas, e a gente vai se deparando com situações que nos convida cada vez mais a amadurecer, a mudar a nossa postura, a mudar os nossos comportamentos, a desenvolver virtudes, a vencer os nossos vícios. E a maternidade é um convite, costumo dizer que não é nem um convite, é uma intimação, porque a gente não tem escolha. Você está intimada naquele momento a decidir fazer diferente, a decidir abrir mão, de certa forma, da sua individualidade para cuidar daquele outro ser humano, daquela outra pessoa, que é uma pessoa. Então, você vai formar uma alma. E eu queria contar para vocês um pouco da minha experiência, porque assim, o primeiro filho, ele chega e ele dá aquele susto inicial, porque a gente perde de uma vez só tudo que a gente achava que tinha controle. Então, você não dorme mais na hora que você quer, você não toma banho mais na hora que você quer, você não come mais na hora que você quer, principalmente, né, nesses primeiros momentos, quando a criança é pequena. E isso gera um desconforto. Eu costumo dizer que quanto maior a resistência que a pessoa tem a se entregar à maternidade, maior vai ser o desconforto que ela vai sentir naquele momento. Mas essa intimação chega, você querendo ou não. Muito lindo tudo, a questão do parto, né? Do nascimento e tudo, mas o bicho pega mesmo a hora que você leva essa criança pro quarto, ali na maternidade mesmo. Por quê? Porque esse bebê vai começar a chorar. Gente, provavelmente eu vou o quê? Bocejar na aula de hoje, né? Porque ainda mais essa noite que eu dormi sozinha com as duas que o Lucas tá viajando, foi mais puxado, mas não tem nada a ver com vocês, tá? Então, quando você chega ali no quarto da maternidade, é que as coisas começam a acontecer e você fala, tá, como é que eu vou sobreviver? Eu lembro, como se fosse hoje, que a Maria, ela ficou super tranquila na maternidade. Acho que no último dia, na última noite, ela deu, chorou um pouco mais. E aí a gente foi. Na época a gente morava em São Paulo, então de Alphaville até a maternidade dava mais ou menos uma hora e pouquinho. Da maternidade até em casa, ela foi dormindo, aí ela ficou quietinha, dormindo em casa. Eu e o Lucas jantamos. Eu falei, nossa, gente, que paz, né? E aí a gente colocou, arrumou tudo e deitou. Quando a gente deitou pra dormir na primeira noite em casa, a bicha abriu um berreiro e não parou de chorar mais até hoje. Tá chorando até hoje. Mas assim, ela começou a chorar, ela chorava. E hoje eu entendo, né, como mãe de segunda viagem, que um bebê recém-nascido que chora igual ela chorava era fome, gente. Eu tinha muito leite, só que a Maria não conseguia mamar. Ela tinha um monte de disfunção na língua, um monte de disfunção na boca. E eu não sabia de nada. Então a bichinha lá morrendo de fome, e chorando, e a gente sem saber o que fazer. E aí eu lembro que naquela madrugada que eu passei em claro, eu pensava, gente, o tempo todo, eu falava, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Como é que eu vou sobreviver a isso aqui? Porque
Fora a privação de sono, os hormônios do pós-parto e tudo isso, gente, um bebê gritando na sua cabeça 24 horas é enlouquecedor. Só quem teve uma criança que chora muito assim sabe do que eu tô falando. E aí foi todo esse processo de adaptação, a gente acabou voltando para Maringá. Isso também foi muito parte de um processo de depressão pós-parto que eu desenvolvi. Eu acho que tudo isso também decorrente da gestação e, enfim, todo o processo que a gente viveu, que eu acho que eu já contei para vocês isso um pouco em outros lugares, chegou Betina agora. E ela chegou trazendo, eu fiz até essa reflexão nos stories ontem, mas não sei se todas vocês viram. Ela chegou trazendo, obviamente, mais serenidade e uma certa noção de uma coisa mais sóbria para as nossas vidas, porque a gente já, tudo aquilo não é mais novo, então você já sabe cuidar de um umbigo, você já sabe que se o bebê esgoelar nas primeiras semanas é fome, você já sabe que vai acordar de madrugada, aquele terreno já não é tão desconhecido, mas de certa forma eu sou outra pessoa. O Lucas é outra pessoa. A nossa família é outra pessoa. E é muito bonito como que a maternidade ela vem também e ela mostra que o nosso casamento, ele tem várias fases. Na verdade, são vários casamentos que a gente vive em um casamento só. Se a gente se permitir. Até para quem não tem filhos, é só vocês lembrarem como é que era o começo do casamento de vocês, como é o casamento de vocês hoje. A gente vai passando por tempestades, a gente vai passando por abundância, a gente vai passando por momentos mais desafiadores e você vê que você não é mais aquela pessoa de antes, né? O seu marido não é mais aquela pessoa de antes, então o casamento também não é mais o mesmo de antes. E por que que eu tô contando isso em relação ao casamento? Porque diferente das inseguranças que eu tive com a Maria, dessa vez eu comecei a sentir muita saudade do Lucas, da nossa vida, de antes, não da vida sem os filhos, porque a gente sabe que isso é uma bênção, a gente, né, ama as meninas mais que tudo. Mas assim, de alguns aspectos do nosso casamento de antes. E aí eu comecei a me questionar sobre isso, né? Do que é que eu tô com saudade? Eu tô com saudade, do que eu fazia com ele antes, eu tô com saudade de alguma parte minha de antes, eu tô com saudade dele de antes. Do que é que eu tô com saudade? E aí, a gente tava conversando sobre isso, e ele falou assim: Mas é claro que era melhor, a gente dormia a noite inteira. A gente dormia a noite inteira, a gente comia o que a gente queria, a gente saía a hora que a gente queria, a gente fazia tudo e aí me veio esse insight. Falei, olha, sim, talvez eu esteja sentindo falta de ter momentos com ele, mas talvez essa seja também uma parte minha que ainda tem resistência à entrega total. De pensar, bem, eu tô com saudade daquele lugar, porque aquele lugar era mais fácil, exigia menos de mim. Então, trazer esse convite para vocês também, sabe? Para a gente olhar para as circunstâncias da nossa vida, e hoje eu tô falando a respeito da maternidade, mas isso serve para muitas outras coisas. É, quais são os convites que têm se levantado? E quais são as resistências que a gente tem colocado para enfrentar os desafios que se apresentam? Porque muitas vezes essas resistências, muitas vezes não, eu arrisco dizer que na imensa maioria das vezes, essas resistências que a gente tem em se entregar ao processo, esconde ali justamente a virtude que a gente está com dificuldade de desenvolver. Esconde nessas resistências justamente o nosso ponto fraco, os nossos defeitos que a gente não quer olhar. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não para vocês? Então, existe esse lado da maternidade que te pede a entrega e existe o lado da resistência, que pode se apresentar de várias formas. E, infelizmente, hoje, a gente vive algo que a gente tenta desconstruir muito aqui dentro do portal, mas a gente vive esse lugar de discurso de ódio à maternidade e que acaba trazendo para as mulheres um é como se elas se apossassem desse papel vitimista, porque tem um monte de gente falando que a maternidade é terrível, que você nunca mais vai comer, que você nunca mais vai dormir, que você nunca mais. Nananana, sem olhar para esse outro lado, que é o lado sublime e sobrenatural da maternidade. E aí você fica só o tempo todo olhando para o que essas pessoas estão falando, e você vai alimentando esse discurso vitimista na sua própria vida. E aí, para quem já tem filhos, quem tem filho pequeno igual eu,
vocês vão conseguir implementar muitas coisas na vida de vocês dessa entrega em relação a sono, que eu tô falando, e que vale para qualquer idade, mas assim, fica muito mais latente nesse momento, porque é um trabalho muito mais braçal nesses primeiros anos da criança, né, nessa primeira infância. Mas para quem tem filhos mais velhos, eu queria também convidar vocês a uma reflexão em relação aos desafios que você tem enfrentado hoje na sua vida e como você se entregou para a maternidade lá atrás. Porque talvez, se você não viveu essa entrega de fato, e hoje você tem filhos adolescentes, né, os seus filhos ou filhos adultos, se você não viveu essa entrega lá atrás, a vida vai começar a te exigir em outras áreas dessa entrega. Sabe? A vida vai começar a exigir de você o desenvolvimento de algumas virtudes que lá atrás você poderia ter desenvolvido e você não desenvolveu. Poderia ter desenvolvido a convite da maternidade. É claro que quem não é mãe, quem não vai ser mãe, também tem essa oportunidade de desenvolver essas virtudes em qualquer momento. Mas todas nós que tivemos um filho, seja gerado ou não gerado, somos convidadas, né, no caso, entre aspas, intimadas, a esse amadurecimento. Faz sentido, gente? Sim ou não? É uma riqueza você conseguir refletir um pouco sobre o seu mundo interno, olhando sob essa ótica da maternidade. Eita, botei coisa nos meus cílios. É. E aí, eu me lembrei que. Ah, tava falando da Betina, né? Do nascimento dela. Então, as coisas. Me veio esse insight. E aí, uma outra coisa também que eu percebi. Eu percebi que parece que a minha maternidade com a Maria, eu meio que me olhava de longe, assim. Como se eu não tivesse vestido, sabe? Essa coisa do não, eu sou mãe mesmo. Não que eu não vivesse com presença, nem tudo isso, porque eu sempre vivi com presença, fiz tudo que eu, né, precisava e faço tudo que eu preciso com ela até hoje. Eu vivi com muita maturidade, mas a sensação que eu tinha, e aí essa saudade do Lucas, né, que se levantou nesse porpério, me confirmou isso, é que eu ainda tinha uma parte minha que achava que as coisas iam voltar a ser como antes. E não vão voltar. E aí eu tive esse insight, sabe? Eu sou mãe de duas crianças, isso não é uma tragédia. A minha vida não vai voltar a ser como era antes. A minha vida mudou completamente e esse é o meu papel agora. Essa é a minha vida agora, não é uma fase, não vai passar a hora que ela dormir, a hora que ela comer, a hora que não sei. Não, não existe isso. Esta é a minha vida. E eu fiquei pensando até assim, nossa, por que que Deus me mandou duas meninas, né? Que daí a gente pensa assim que quem é mãe, quando você ganha neném, a mãe da mãe recém também vive ali um processo intenso. Por quê? Porque a mãe fica sem dormir, aí a avó vai lá ajudar, né? Normalmente a avó materna assume muito esse lugar, porque tem mais intimidade com a mãe e tudo isso. Aí o Lucas, meu marido, fala assim: não, se você morrer, eu só caso de novo com outra que tenha mãe viva, porque se não tem mãe viva, dá um me dá um prejuízo, porque eu tenho que pagar alguém para ficar. Enfim. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Falei, nossa, Deus me deu duas filhas mulheres. Por quê? Eu vejo isso em relação ao meu pai, porque minha mãe não tá mais aqui, mas eu vejo isso com o meu pai muito forte, porque ele me ajuda com as meninas aqui, quando o Lucas está viajando. Por exemplo, hoje, eu ia sair para comprar um negócio que tinha faltado para fazer o almoço, só que a Betina, naquela hora, precisou mamar, daí a Maria, enfim, tava meio caótico aquela hora. Daí eu liguei para ele e falei, pai, você tá muito ocupado no trabalho aí? Você não consegue trazer para mim arroz, não sei o quê, nananana. Aí deu um pouquinho, ele tava lá levando, aí eu pensei, gente do céu, por que que eu tô pedindo isso pra ele, né? E não só porque eu tô pedindo isso pra ele, porque ele é meu pai. E aí, não, beleza, seu pai não tem obrigação de fazer isso. Mas aí me veio essa ficha que caiu. Se minhas filhas me ligassem pedindo isso, na fase que elas estão, que eu estou vivendo hoje, e com o marido delas viajando, eu estaria lá também. Ou seja, a gente não vai acabar nunca. A gente só vai mudar a face dos nossos filhos, mas nós estamos para sempre, quando você se torna mãe, vivendo em prol deles, da vida deles, de formá-los bem, de cuidar deles até o dia que a gente morrer. Diz pra mim, qual é a mãe que dorme sabendo que os seus filhos não estão bem? Na idade que for, gente. Não dorme. Não tem condição de dormir. Por quê? Porque
É parte nossa, mas assim, o nosso papel é muito diferente dos homens, né? E isso fica muito nítido quando você tem um bebê pequenininho, porque assim, gente, você é o alimento daquela criança. Você é o alimento. Você é o alimento daquela criança. O umbigo dela estava colado dentro do seu corpo. O cordão umbilical, olha a coisa mais forte que isso. Então é óbvio que o nosso papel, e aí esse também é um outro convite. Os nossos filhos, eles têm esse papel muito grande, muito importante, mas que muitos discursos insistem em dizer pra gente que não, de nos nutrir, de nos dar essa força para ir adiante. Gente, a gente mataria uma pessoa pelos nossos filhos. Se tivesse ali alguém batendo, maltratando, espancando, colocando a vida dos nossos filhos em perigo, a gente é capaz de matar. É ou não é? Tô falando mentira. Pra quem é mãe. E aí, vocês podem me falar assim: ah, Dani, e a mulher de Provérbio 31? Pois é, a mulher de Provérbio 31, que é algo que a gente fala sempre aqui, né? Temos até o desafio do Desperte Sua Feminilidade. A mulher de Provérbio 31 mostra toda a capacidade que Deus nos deu. Vocês concordam comigo? Toda a capacidade que uma mulher tem tá ali. Tá dizendo ali que é fácil? Não tá dizendo, mas tá dizendo que aquela mulher, ela acorda cedo, ela faz comida, ela faz roupa, ela cuida dos filhos, ela trabalha, ela... E me lembro muito da minha avó paterna, que eu já falei, já citei ela algumas vezes. E aí, essa questão da maternidade também me traz muito essa lembrança de como era no passado, porque a gente ficou acostumada com a vida muito fácil. Gente, a gente tem máquina de lavar roupa. Tem fralda descartável. Ponto final. Podia parar só aqui. Tem fralda descartável. Vocês têm noção do que é isso? Do que elas passavam? Elas tinham que lavar, esfregar, fralda de pano. Então, tem fralda descartável. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu lembro que meu pai falou que eles, como moravam no sítio, na roça, era uma coisa bem precária. A minha avó comprava uns metros de tecido e fazia a roupa de todo mundo igual. Então ela costurava a roupa de todo mundo igual. E não tinha essa coisa de escolher o que que vai comer, o que que vai não sei o quê, onde é que vai dormir. Era onde dava, era do jeito que dava. E não que isso tenha que justificar a gente viver a moda que elas viviam, mas é pra gente entender o quanto que a sociedade que a gente vive hoje amoleceu demais a gente, fraquejou demais a gente. Aí a gente fica reclamando que a gente não consegue comer uma comida quente porque temos um filho. Eles tinham 10 antes. E também provavelmente não comiam comida quente. Mas porque não era um sofrimento para essas mulheres a maternidade, era só algo natural. Ah, Dani, mas era muito sofrido. Concordo, concordo que a gente não precisa viver essa realidade hoje. É só o fato da gente ter fralda descartável, geladeira, máquina de lavar roupa, já facilita muito a nossa vida. Mas concordo em muitos aspectos que a evolução trouxe também muitas vitórias. Mas eu queria que a gente olhasse para como essa evolução trouxe a derrota internamente do nosso processo de amadurecimento e como isso tem feito a gente patinar demais na vida. As pessoas não querem mais trabalhar. Por quê? Porque trabalhar dá trabalho. As pessoas não querem mais ter filhos, porque filhos dão trabalho. As mulheres reclamam o tempo todo em relação à maternidade, porque a maternidade exige. As pessoas reclamam de construir um negócio, de começar a empreender, de fazer as coisas darem certo, porque tem que se movimentar. As pessoas não querem emagrecer, porque tem que fazer dieta, fazer atividade física. E aí vai, sabe? E eu sei que a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui no PAF, só que é algo, gente, que a gente tem que se lembrar todos os dias. Eu sou uma bunda mole ainda. Preciso amadurecer muito ainda. Esse convite tem que ser diário. A gente levantar da nossa cama e estar com o nosso radar sempre atento nas nossas murmurações, nas coisas que a gente está reclamando. Ai, porque tá frio demais hoje. Ai, porque fulano fez isso comigo. Ai, porque ciclano não me respondeu. Ai, porque meu filho fez birra. Ai, porque... E aí a gente fica... E eu tô falando a gente porque eu também vivo isso. Por isso que eu digo, é um convite diário. Você tem que levantar da cama e naquele dia você tem que se propor a ser um pouco mais madura todos os dias e estar atenta. Essa atenção às nossas ações. Por que raios eu estou reclamando disso mentalmente? Pode ser mentalmente.
Tipo, ah, meu marido não levou o lixo. Nossa, ele tinha que ter levado esse lixo. Tô mentalmente reclamando. O que que custa eu levantar a minha bunda daqui, pegar o lixo e colocar no lugar? Sabe assim? E aí a gente vai se treinando o tempo todo para que a gente possa, cada dia, ser um pouco mais madura, cada dia ser um pouco mais virtuosa. E isso vai refletir nos nossos casamentos, isso vai refletir na vida dos nossos filhos, isso vai refletir na educação dos nossos filhos, isso vai refletir na nossa plena realização. E esse é um convite que a maternidade nos faz, que é aprender a gostar do que é bom e não do que é fácil. Aprender a ter essa felicidade genuína e não sentir prazeres imediatos. Por quê? Porque é muito difícil você acordar de madrugada, ensinar a criança a dormir, ensinar a criança a comer, amamentar, que eu tava pensando? Lidar com as birras, tudo isso é muito difícil. Só que se você foca em fazer o caminho, em tomar o caminho mais fácil para esses momentos que eu acabei de citar, muito provavelmente você não vai desfrutar da felicidade genuína de ver o seu filho se desenvolvendo bem. Vou dar um exemplo para vocês que agora há pouco aconteceu aqui em casa. Ah, eu ia fazer a Betina dormir e aí a babá da Maria ia subir, dar banho nela e colocar ela para dormir enquanto eu revisava a aula, alguns tópicos, tudo. E a Maria, ontem e hoje, a hora que eu falo para ela tomar banho com a Nancy, ela não quer. Ela começa a berrar e fala: Mamãe, mamãe, mamãe. Ontem tava 5 graus, ela saiu pelada do banheiro, molhada, gritando mamãe, porque ela queria que eu fosse lá dar banho nela. Um caos ontem à noite. Aí, na hora, o primeiro pensamento que veio foi: Meu Deus, meu plano foi para água abaixo. Queria sentar com calma, nananana. Mas enfim, foi num lapso. Eu vivi ali aquele momento, levantei e falei: Tá, então vamos lá que a mamãe vai dar banho. Deixei a Betina com a Nancy e subi. Aí dei banho nela, tudo. E ela tomou banho tranquilo. Daí ela tem um bichinho, um porquinho, que. Gente, me dá um segundo só. Atrapalhando minha aula para ser engano, só para acabar, hein? O que eu tava falando, gente? Perdão. Ah, da Maria, né? Daí tá. Daí eu dei banho nela, tudo. Ela tomando banho, aí coloquei a roupinha nela. E ela tem um porquinho de. Um porquinho. Porquinho, que ela toma banho com porquinho de. Como é o nome daquilo? De borracha. Aí ela dando banho no porquinho de borracha, tudo. Aí eu sentei na ela no trocador e aí fui secando ela. E aí ela pegou a toalha e falou assim: secar porquinho, mamãe, secar porquinho, mamãe. Gente, porque assim, ó, a hora que eles começam a falar é uma coisa muito fofa, porque eles falam tudo errado. Aí eles começam a falar tudo, aí vai melhorando, né? E eles não estão falando tão errado, aí começa a falar algumas palavrinhas mais certinho, tudo, enfim. Aí ela, secar porquinho, mamãe, secar porquinho. Daí ela pegou a toalha e começou. Oinho, o outro olhinho, orelhinha, a outra orelhinha, o narizinho, a patinha. Gente, eu quase morri. Comecei a esmagar ela. Eu nunca tinha visto ela fazer isso. E aí, na hora eu pensei, se eu não tivesse dado esse banho nela, eu não teria visto isso, eu não teria vivido esse momento. Aí, como eu estava repassando na minha cabeça alguns tópicos do que eu queria falar com vocês na aula, eu pensei exatamente sobre isso. Como é difícil a gente estimular, a gente mostrar as palavras para os nossos filhos, a gente, enfim, é desafiador esse processo educacional nessa primeira infância, porque você tem que falar 50 mil vezes, às vezes o Lucas fala assim, mas eu já falei 300 vezes, eu falei, não adianta você falar isso, você vai ter que falar 450, porque ela é uma criança, ela não entendeu ainda, vai ter que falar 500, não adianta você ficar falando que, mas eu já falei, porque eles não estão nem aí, eles estão em formação ainda, né? Enfim, e aí o que que isso quer, o que que eu quis dizer com contar essa experiência? Que nós aprendemos a amar aquilo que é árduo, aquele bem conquistado arduamente.
Aquele negócio que prospera e que você sabe que você trabalhou e que você deu duro para aquele negócio florescer. Aquela maternidade que você vê os frutos, você vê o seu filho comendo com o talher, você vê o seu filho falando igual eu acabei de falar, né? Ela tendo essas atitudes, você vê a criança se desenvolvendo, você vê a criança saudável. Então, tudo isso vai alimentando essa nossa parte que desapega um pouco da carne. Vocês estão entendendo? E abre o nosso olhar para gostar daquilo que vai elevar o nosso espírito. O que eleva o nosso espírito? Não é o material, gente. O que eleva o nosso espírito? Não é a comida gostosa, não é dormir a noite inteira, não é o que sensibiliza a nossa carne. O que eleva o nosso espírito são os bens-árduos, é o sacrifício que a gente faz pelo outro. Hoje ainda ouvi a homilia de manhã e o Padre Paulo falava sobre isso. Ele dizia assim: nós precisamos aprender que a vida, não adianta nada você ser discípulo de Jesus, você falar sobre o amor de Jesus e você odiar carregar as suas cruzes. E você odiar ter que fazer acordo dentro do seu casamento, e você odiar ter que educar os seus filhos, e você odiar o sacrifício. Por quê? Porque quando Jesus veio e nos pediu para amar o próximo, gente, esse amor ao próximo nada mais é do que a doação, do que o sacrifício, do que você se gastar pelo outro, você se deixar pelo outro. Se deixar no sentido de abandonar um pouco os seus gostos, o seu jeito, a sua forma, o seu desejo para fazer pelo outro. E o que mais nos faz esse convite do que a maternidade? Você vai perguntar o que eu queria fazer ontem à noite? Eu queria dormir, eu queria comer, nem banho eu tomei. O que eu queria? Eu queria aquilo, mas não era aquilo que a vida estava me pedindo naquele momento. Então, muitas vezes a gente quer separar do nosso casamento, porque é mais fácil. Mas o que é que a vida está te pedindo? Para ficar, para mudar, para lapidar. Muitas vezes a gente quer comer o bolo, mas o que é que aquele bolo tá te convidando? O que é que a vida tá te convidando? Olha no espelho, olha na balança, olha os teus exames. No final das contas, se resume a fazer o que precisa ser feito e fim, que é muito bonito no discurso, mas muito difícil no dia a dia. Por isso que é um convite diário. E não é só fazer o que tem que ser feito, é fazer o que tem que ser feito sem reclamar, sem murmurar, sem lamentar, sem vitimizar. E uma coisa que eu queria deixar de termômetro para vocês também é que assim, ó, todas as vezes. Dani, como é que eu sei que eu tô desenvolvendo virtude naquela situação ali? Se ainda está te gerando sofrimento, não é virtude. Guardem isso. Ah, vou dar um exemplo para vocês. Então, é, vamos supor que você tem muita. Vou usar esse exemplo da maternidade, né? Você tem muita resistência, em acordar de madrugada porque o teu filho tá precisando de você. E aí, toda vez que você já vai com aquele pensamento: ai, de novo, ai, meu Deus, ai. Você não desenvolveu virtude aí. Que significa que virtude é automático. Quando nós temos essa virtude intrínseca, nós temos comportamentos automáticos. Então, eu levanto e vou. Eu levanto e faço. Eu não penso antes, eu não fico murmurando antes, eu não fico pensando, eu não fico me vitimizando, eu não tenho esses discursos. Se você ainda tem esse discurso, você não desenvolveu essa virtude. Isso vale para tudo. Por isso que a gente fala, vocês acham, gente, que o PAF começa, né? O processo da metamorfose feminina, que é o método todo que eu desenvolvi, ele começa com o corpo, por quê? Com a corpo fraco não sustenta espírito forte. Você começar ali. Por que que vocês acham? Se você não vencer o corpo, você vai vencer o quê, minha santa? Fala para mim. É por isso que começa com o corpo. Então, se eu não consigo dizer não para ficar dormindo e ter que treinar e comer o que é saudável e fazer o que tem que ser feito nesse aspecto mais carnal da coisa,
Eu não desenvolvi temperança ainda. Lembra do que eu falei pra vocês? Das 4 virtudes básicas que a gente tem que ter automatizado na nossa vida para que a gente seja considerado um indivíduo adulto? Isso, segundo Aristóteles, qual é? Temperança, prudência, justiça e fortaleza, exatamente. São as 4. Se você ainda patina nessas 4 virtudes nas situações da sua vida, você não tem essas 4 virtudes. Olha que gostoso. Olha que simples. Entendeu? Ah, eu sou uma mulher paciente. Ótimo. Então vamos pegar ali o livrinho da paciência, a aula da paciência, vamos repassar ela. Você vive todas essas situações sem perder paciência? Se você vive, você é. Se é tudo automatizado, você é uma mulher paciente. Eu ainda não sou, porque eu ainda perco a paciência. Então, vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente se coloca em um lugar muito mais alto do que a gente de fato está. Internalizando de que os comportamentos virtuosos são automatizados, a gente não precisa ficar fazendo força para eles, o que não significa que a gente não tem que fazer força, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. O que não significa que a gente não tem que fazer força, porque a gente vai fazer tanta força que um dia vai ser automático. Vocês estão entendendo? A gente vai se esforçar para mudar que um dia vai ser automático. Então, eu lembro que numa das sessões de mentoria, a Carol até trouxe uma situação que ela bateu o carro com o marido e ela lembrou de uma situação que aconteceu há anos atrás, que ela teve uma reação super exacerbada e naquele momento ela não teve essa reação e daí ela refletiu sobre isso. Ela falou: Nossa, eu já vivi essa situação e tive uma outra reação e agora eu não tive essa reação. E ela teve essa consciência. Talvez pelo processo de autoconhecimento e de amadurecimento dela estar se desenvolvendo bem, o que que aconteceu? Ela foi lapidando os comportamentos e chegou ao ponto de que nessa situação ela não vai mais perder a paciência. Nessa situação, ela é paciente. Mas vamos olhar a virtude da paciência de uma forma ampla. Será que ela é paciente? Porque às vezes a gente está sendo paciente. E a forma de conquistar e ser paciente, a gente está sendo naquele momento, né? Mas de ser, na nossa vida no geral, paciente, é ter paciência em pequenos momentos, em pequenas situações. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tá fazendo sentido? A forma de ser uma mulher prudente é ter prudência em algumas decisões. A forma de ser uma mulher que tem a virtude da fortaleza é você ter fortaleza. Em momentos como esse que eu tô falando, de você ter que suportar os desafios, de você ter que educar um filho, de você ter que trabalhar bastante para conquistar mais no seu negócio, no seu trabalho, faz sentido? Tô muito quieta, gente. E aí a pergunta que eu falo para vocês, que a gente tem que se fazer todos os dias é: que história você tem se contado todos os dias? Em que sentido? Qual a narrativa da sua vida? Vamos supor, é um exercício assim que eu queria que vocês praticassem. Quando você acorda, assim, quais são os pensamentos a seu respeito que vem? Nós tem que ir no mercado. Nós tem que fazer isso, nós tem que fazer aquilo, né? O que é que você pensa sobre você nas tarefas do dia a dia, nas tuas responsabilidades, nas tuas vocações, nos momentos em que você perde a paciência, nos momentos, o que que você pensa sobre você? Qual é a narrativa que você tem se contado? É muito importante a gente entender se a nossa narrativa ainda é vitimista. Porque se a nossa narrativa ela ainda tem esse tom da vitimização, a gente precisa trabalhar isso urgentemente. É a primeira coisa que a gente precisa trabalhar. Se ainda tem uma nota de coitada de mim, independente da circunstância que for, a gente precisa olhar exatamente para esse ponto e parar de gerar resistência nesse ponto. Porque aí, às vezes, a gente se perde um pouco nesse nosso caminho, nesse nosso processo de amadurecimento. A gente fala, ah, mas por onde eu vou, para onde eu sigo, né? E essa atividade é muito boa para isso, para você olhar e falar assim, bem, é, nesse ponto aqui, nessa situação aqui, a minha narrativa ainda é vitimista. Então, talvez eu preciso focar nesse caminho para desenvolver essas virtudes, para trilhar essa e por aqui, sabe? Muito provavelmente, se você está empacada no seu processo, se você precisa acelerar, ou se você simplesmente precisa continuar, esse vai ser o caminho que essa reflexão vai te apontar o caminho para esse abandono de si, das tuas vontades, dos teus desejos e essa doação
para o outro, esse crescimento espiritual. Tá fazendo sentido, gente? Dani, como identificar essas resistências? O primeiro ponto é identificando os resultados. Os resultados estão bons? Não tão bons? Então, provavelmente tem resistência sua aí. Claro, eu tô falando de coisas que dependem de você. Então, os cuidados com a sua casa, os resultados estão bons? Não, então tem resistência sua aí, tem falta de organização. E aí, se você não está se organizando o suficiente, você tem a narrativa do, é porque eu tô sem tempo, é porque eu não sei o quê, opa, vitimista. Pode ser até verdade de que você está sem tempo, mas será que você não tem responsabilidade de organizar melhor, ou de delegar melhor, ou de. Vocês estão entendendo? Em relação ao trabalho, como é que estão os resultados? Não, não estão bom, não. Então, olha aí pra você, qual que é a tua narrativa? É porque eu não sei por onde começar, é porque eu tenho vergonha de gravar vídeo, é porque não sei o quê, é porque stories dá trabalho, é porque o Instagram tá entregando meu conteúdo, é porque nananana, porque tem que fazer, eu tenho que estar arrumada pra gravar, entendeu? Bom, aí tá o caminho que você precisa seguir nessa situação. Onde é que tá a tua narrativa vitimista na maternidade? É porque eu não durmo. Porque tudo é responsabilidade minha. Meu marido não faz nada, não sei o que, nanana. Olha pra esse ponto aí. Isso vale para tudo. No casamento é a mesma coisa. Porque meu casamento não sei o quê, mas também o meu marido não faz nada, porque eu também não tenho tempo, porque eu não me cuido, porque ele não, não, para. Olha pra esse ponto. E vai, começa por aí. E aí, como é que eu começo? Comece fazendo tudo que está sob sua responsabilidade, sem murmurar, ponto final. É muito fácil. É muito simples, não é fácil, mas é muito simples. Você já elimina metade dos problemas. Identificou o caminho? Começa fazendo o que só você tem que fazer. Sem ficar olhando para o lado, sem ficar pensando no outro, sem ficar. Só faz. Fim. Faz sentido, gente? Sim ou não? Anotei alguns tópicos, deixa eu ver se eu falei. Eu fui seguindo o flow, na verdade, eu não falei muito. Falei muito do que tava aqui, não. Uma última coisa que eu falei que eu ia comentar também, que eu anotei aqui, é que, falando nesse assunto maternidade, a nossa vida ela tem muito mais valor depois que os filhos chegam. E aí eu me lembrei, acho que eu já contei sobre isso pra vocês. Eu fui numa direção espiritual um dia e eu falei pro padre que eu tava com medo de engravidar de novo antes da Betina, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa comigo, porque eu tive pré-eclâmpsia na Ana Maria, enfim, eu tinha medo de ter de novo. Porque a pré-eclâmpsia é a doença mais grave gestacional para mulher, né? O bebê também corre risco, mas para mulher é a doença mais grave. E eu tinha medo de ter de novo e morrer, porque agora eu tinha Maria. E daí ele falou assim para mim: mas será que as pessoas vão sentir tanto sua falta quanto você pensa, né? E eu entendi o tom do porquê que ele falou isso. Ele quis falar sobre o egoísmo, sobre esse abandono de nós mesmos e tudo mais. Só que isso me gerou uma reflexão acerca disso que eu vou falar para vocês agora, que é, bem, eu medito hoje, penso duas vezes, me tornei uma mulher muito mais prudente depois que eu tive filhos, porque eu sei que a minha vida vale mais, no sentido de, se eu morrer, eu entendi o que ele quis dizer, mas as minhas filhas, elas sentirão muito. As minhas filhas ficarão sem mãe. E não tem como a gente ignorar que a falta materna de um bebê, de uma criança, vai ser um buraco ou uma dificuldade muito grande para elas. Outra pergunta que eu faço para quem é mãe: vocês têm coragem de se colocar, de se colocar em perigo hoje em dia? Sei lá, fazer um. Eu sei que tem mãe que tem, tá? Eu tô falando de mim, e eu tô falando que eu sei que muitas mães não fazem. Um esporte muito radical, uma coisa que te coloca muito em risco hoje em dia. Que às vezes não é do perfil da pessoa, mas tem gente que tinha esse perfil e não faz, gente. Porque a gente medita muito mais sobre, bem, se eu vier a faltar, como que vai ser? Quem que eu deixo? E não é olhando pra mim, por isso que eu tô falando que eu entendo o padre, o que ele quis dizer. Mas a minha pergunta pra ele foi justamente nesse tom. Não, mas eu não tô pensando em mim, no quanto eu amo a minha vida, eu tô pensando nelas. Eu tô pensando o quanto que o meu sacrifício facilita a vida delas. Hoje, por exemplo, se eu morro, a Betina mama no peito. Aí eu fico pensando, tá, mas ela não vai morrer, vai mamar numa mamadeira, não sei o que, não. Tá, tudo bem, mas o que é que isso significa pra ela? O que que ela vai sentir? Então, sim, eu estou me preocupando com ela. Eu estou me preocupando com o que ela vai ter de prejuízo.
E outra coisa, gente, que eu saí de lá pensando, honestamente, eu me preocupo muito menos com a minha vida hoje. No sentido de, eu não tenho medo de morrer mais. Eu já tive medo de morrer, hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque se tornou o medo da morte das minhas filhas muito maior do que a minha própria morte. É ou não é? Quem tem filho aí? Que significa que eu sou capaz de dar a vida por elas. É por isso que se diz que o amor de uma mãe por um filho é o que mais se assemelha ao amor de Deus por nós. Porque o que foi que ele fez por nós? Não só entregou seu filho, mas deu sua vida para nos salvar. E a gente só tem essa capacidade quando a gente consegue compreender que a vida do outro vale muito mais do que a nossa própria vida. Dani, situação semelhante por aqui. Bebê de 1 ano e 7 meses e o outro de 2 meses. Experiência de gêmeos quase. Misericórdia. Não é fácil, mas adotei o ensinamento da entrega que você tem ensinado e isso tem me ajudado muito, muito mesmo. E vendo você falar sobre amadurecimento e comportamentos automáticos, percebi que acordo de madrugada automaticamente para amamentar meu bebê de 2 meses a cada 2 horas à noite. Fico exausto no outro dia, mas já aprendi a lidar e não passa pela minha cabeça nenhuma resistência nesse sentido. Ótimo, isso é automático. Isso é automático. Se eu acordo e eu ainda fico, ai, de novo, ai, mais resistência. Se tem resistência, falta entrega. Entendeu? Vocês compreenderam? Porque eu quero que vocês usem essa dinâmica daqui pra frente para o processo de vocês. Observou resistência no dia a dia? Para, olha para aquilo e pergunta: tá faltando entrega? Eu preciso me entregar. Me entregar para quê? Para cumprir minhas responsabilidades, para fazer o que tem que ser feito, para parar de reclamar. Eu preciso me entregar mais. Tem resistência, falta entrega. Se falta entrega, eu preciso fazer aquilo que é da minha responsabilidade nessa situação. E muitas vezes, se tem resistência e falta entrega, ali está o caminho da virtude que você precisa desenvolver. Compreenderam o caminho que vocês vão fazer daqui pra frente? Ah, Dani, vai chegar uma hora que a nossa vida vai ter zero resistência? Eu não acredito. Eu, pelo menos, acho que não vou chegar nesse lugar. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter uma resistência mínima e em momentos muito mais exigentes. Vocês estão entendendo? Porque, para quem nunca foi mãe, acordar de madrugada talvez seja um momento exigente naquele primeiro momento. Só que depois que você já tem filho, aí vamos supor que você tem um filho doente que fica internado, minha filha. Você não tá nem aí pra acordar de madrugada. Acordar de madrugada fica desse tamaniquinho assim, ó. Vocês estão entendendo? A gente vai ficando o quê? Resiliente. A gente vai criando o quê? Casca. A gente vai fazendo o quê? Amadurecendo. Por isso que eu digo, a gente não aguentaria um dia na vida das nossas avós que moravam no sítio com 10 filhos, sem máquina de lavar, sem geladeira. A gente olhar e falar, meu Deus, que escravidão, meu Deus, que loucura, meu Deus, que essas mulheres estão fazendo? E elas iam olhar pra nossa cara e falar assim, ruído branco? Tu tá de palhaçada com a minha cara, né? Consultora de amamentação. Ah, pelo amor de Deus, vai me arrumar um tanque para lavar, hein? Tudo bem, facilitou, a gente sofre menos, mas tem o lado, tem o ônus e o bônus, entendeu? E aqui no PAF a gente tá para trabalhar o ônus disso, que é a gente tá mole demais. E essa nossa moleza tá deixando a gente sem os resultados que a gente precisa nas nossas vidas. A gente precisa se esforçar mais, a gente precisa se doar mais. Tem resistência, falta entrega. Se falta entrega, faça o que precisa ser feito, se aprofunde na virtude a ser trabalhada. Exatamente. E eu que não sou, e eu que nem mãe sou. Paula, você que não é mãe, o convite é maior ainda, minha filha. O convite é assim, ó, se tem resistência, você nem pensa duas vezes. Você já tá ali, ó. Deixa eu entregar, deixa eu fazer, deixa. E você sabe que isso também é uma oportunidade de você abraçar causas que mães talvez não conseguiriam, por conta da falta de tempo mesmo. Causas sociais, sabe assim, causas mais nobres, a própria, o próprio discipulado mesmo, de você levar a palavra de Deus, de você levar a mais pessoas, porque às vezes eu entrei na pastoral da família da igreja, eu não consegui participar de nada até hoje, porque eu entrei, engravidei, daí na gravidez com outro bebê eu não consegui me dedicar, agora a Betina nasceu, inclusive vai ter festa junina da paróquia sábado agora, e eu vi eles colocando lá, família tal vai cuidar da barraquinha tal, eu falei, gente, eu preciso só que aí eu pensei,
hoje eu preciso estar aqui mesmo, entendeu? E talvez você que, ou vocês que são mães de crianças mais velhas, ou você que não é mãe, pode se entregar para esses projetos maiores. Coloca isso para Deus, né? Como é que eu posso me gastar mais a teu favor? Porque muito provavelmente projetos maravilhosos vão aparecer. E essa é uma forma de exercer a maternidade, porque isso você está cuidando de outras pessoas, entende? 3 graus em Maringá, meu café já tá gelado já. Gente, alguém tem alguma pergunta? Como foi para vocês? Acho que o principal insight a Paulinha trouxe aí num resumo, né? Sobre a resistência à entrega. Tava com muita saudade de vocês. Eu vou deixar uma pesquisa, eu pensar aqui que a gente vai fazer para vocês colocarem sugestões de temas para a gente criar os calendários dos próximos meses de aulas, tá? Vou pedir para Débora deixar lá e a gente vai se alinhando para eu trazer conteúdos que estejam alinhados também com o que vocês esperam, com o que vocês estão buscando, tá bom? Você falou de filho internado. Há 15 dias, mais ou menos, me vi repentinamente em uma UTI com meu filho. Fiquei quase 2 dias sem dormir, sem murmurar. Além disso, não me vi em desespero em nenhum momento. A gente cria casca. Uou, muito bom, Camila. Este dia chegou. Maravilhoso. Bem-vinda de volta, aula incrível, muita saudade. Deixa eu ver se estava com saudade de vocês. Então é isso, meus amores. Espero vocês, então, nas respostas para a gente poder seguir juntas e nos vemos. Hoje é dia 25, né? Perdida no tempo. Nos vemos no mês que vem, então. Acho que na primeira semana de julho a gente já vai ter aula. Semana que vem ou na próxima, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até mais.